Bem-vindos ao debate. Eu vou pedir para você imaginar uma cena. Um profissional de segurança fazendo a ronda num complexo industrial bem isolado. São 2 da manhã. Aquele silêncio absoluto, né? O tipo de silêncio que faz qualquer pisada parecer um trovão. Exatamente isso. E de repente ele observa uma movimentação estranha nas sombras. Só que ele não grita. Ele, não corre de forma desesperada pelo pátio. Ele simplesmente leva a mão ao cinto, aperta um botão do rádio, pronuncia 3 letras e pronto. Uma rede inteira de suporte é ativada em segundos. Uhum. É a precisão cirúrgica de um sistema operando perfeitamente. E no programa de hoje, a gente vai debater exatamente isso. A espinha dorsal dessa comunicação tática, baseada no famoso Manual de Radiocomunicações do professor José Márcio Lacerta. Um material clássico, e é importante mencionar que todo esse conteúdo que estamos discutindo tem copyright de 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. É a base da nossa discussão hoje. Com certeza. A premissa central dele é que a comunicação é a força vital de qualquer organização de segurança. Eu represento a visão de que a padronização inflexível como o código Q e os protocolos de rede é o que realmente evita o colapso e salva vidas. E eu já vejo as coisas por um outro ângulo. Eu argumento que a comunicação é inerentemente fluida, sabe? A verdadeira eficácia no terreno reside na capacidade de adaptação humana e nos meios naturais de comunicação, não apenas numa máquina. Bom, eu entendo o apelo dessa ideia de intuição e fluidez, mas vamos pensar na mecânica da coisa. Na prática da comunicação tática, a padronização não é uma escolha de escritório, ela é uma imposição física. Como assim física? Você diz do aparelho em si? Isso. Pensa nos rádios portáteis, os HTs. Eles operam numa limitação muito específica, que é o botão PTT, o Push to Talk. Você aperta para falar e enquanto esse botão está pressionado... O rádio não recebe mais nada. É o conceito de Half Duplex. Exato. Apenas um fala de cada vez. É uma via de mão única. Então, se um operador decide ser fluido e começa a narrar uma história complexa pelo rádio usando linguagem coloquial, ele está literalmente bloqueando a frequência inteira. É um risco, claro. Ocupar a rede com histórias longas é perigoso. É fatal. Se alguém em outro setor tiver numa emergência de vida ou morte, não consegue pedir ajuda. Por isso o código Q é genial. Não é só decorar letrinhas chatas, é comprimir informação. É tipo pegar um arquivo gigante e transformar num arquivo zip para o cérebro do outro operador processar em milissegundos. Isso mantém o canal livre. Olha, eu concordo que a brevidade tem o seu valor logístico, mas você está partindo de uma premissa meio arriscada, a de que a segurança acontece primariamente através da onda do rádio. E não acontece. O rádio é o que conecta a equipe. Acontece, mas o que o próprio Manual do Lacerda nos lembra é que os humanos se comunicam o tempo todo sem emitir um único som. Nossas posturas, os nossos olhares, gestos. A tecnologia é só uma prótese, sabe? O núcleo é orgânico. Você chama de prótese, eu chamo de ferramenta de transcendência. A sua visão e os seus gestos têm um limite de alcance que o rádio ignora completamente. Sim, o rádio atravessa paredes, não nego, mas ele cobra um preço altíssimo por isso, que é a destruição do sigilo. A destruição do sigilo? Sim, o material ressalta muito o uso de sinais convencionados e mímicas pela equipe. Por que isso ganha tanto destaque? Porque numa situação de invasão, a discrição é o que te mantém vivo. Entendo. O barulho do rádio te entrega. Exatamente. O bip do botenho PTT ou aquele chiado alto de uma transmissão é o suficiente para alertar a ameaça. Nesses momentos de vulnerabilidade extrema, a comunicação natural e silenciosa é taticamente superior à tecnologia. Bom, mas isso é um cenário super específico, né? Confinado ao seu campo de visão. E se você está numa operação de larga escala? Num campus universitário gigantesco ou no complexo industrial que eu citei na abertura? Aí a visualização fica difícil, eu admito. Fica impossível. Você precisa da onda do rádio. E voltando ao código Q, é fascinante como ele limpa o ruído mental do operador. Ele não precisa pensar em como formular a frase. Se ele diz QAP, todo mundo sabe que ele está na escuta. Certo. QRM para interferência?
Isso, QRT, para parar de transmitir. Ele transforma o caos emocional em blocos de 3 letras. É economia cognitiva pura no momento em que a adrenalina te impede de falar frases complexas. Peraí, vamos pensar um pouco sobre essa sua economia cognitiva pura. Se a brevidade absoluta é a salvação, me explica uma contradição gigantesca dentro desse mesmo protocolo. Contradição. O código Q foi criado justamente para ser breve e claro. Exato. Mas e quando a brevidade e a clareza entram em conflito? O manual fala extensamente sobre o alfabeto fonético internacional. Alfa, Bravo, Charlie. Claro, ele é fundamental para soletrar placas de veículos, nomes difíceis. Mas o próprio texto admite uma coisa muito curiosa. O alfabeto fonético, por definição, aumenta enormemente o tempo de transmissão. Bom, aumenta, mas Pensa comigo, se você precisa passar uma placa com as letras M e X, em vez de falar 2 sílabas, você tem que ditar Mike e Xingu. Uma transmissão de 1 segundo passa a levar 5. Porque um sistema focado em liberar o canal o mais rápido possível exige uma ferramenta que deixa tudo mais lento. para garantir a precisão, letras como B, C, D soam idênticas quando passam pela estática de um rádio. Aí é que está o meu ponto. Você mesmo acabou de admitir que a brevidade sozinha não é uma solução mágica. O sistema sacrifica a velocidade pela precisão e isso gera uma carga mental imensa no operador. Não acho que seja uma carga imensa. É treinamento. Sob estresse, com a adrenalina lá no alto, ele tem que olhar a placa, traduzir mentalmente a letra para uma palavra específica, apertar o botão e ditar devagar. Isso prova que códigos rígidos não resolvem tudo. O discernimento do operador humano em saber quando ser rápido e quando ser preciso é muito mais vital. Olha, o alfabeto fonético não é uma falha da brevidade, é uma camada de redundância. Ele prova que o sistema técnico evoluiu para antecipar as falhas do som. E o texto mostra essa evolução tecnológica de forma brilhante. Você fala da conversão do som em sinal elétrico. Isso. O microfone não manda a sua voz. Ele converte a frequência de áudio num sinal elétrico que viaja por uma onda portadora. E o manual cita a chegada do rádio trunking tipo a Nextel nos anos 90 como um marco. A tecnologia expandiu os horizontes. Mudou o jogo. O segurança num posto do interior podia acionar a matriz na capital só apertando um botão. A infraestrutura tecnológica é uma rede de proteção que envolve o profissional. O alcance expandiu, inegável. A engenharia disso é fantástica. Mas apoiar a sua sobrevivência nessa viagem invisível da onda eletromagnética é perigoso. É terceirizar a segurança para uma antena. Mas a antena tem redundância, o sinal é forte. Mas o ar livre é um meio muito falível. O manual alerta que até o telefone fixo pode ter cruzamento de linha ou grampo. Com o rádio é igual. Interferências naturais ou sabotagem. O que RM intencional lembra? Sim, interferência existe. Então, se o sinal falhar, a operação acaba. Não, é aí que entra a inteligência tática do humano. O operador percebe o chiado estranho e pensa, esse canal está comprometido. E ele passa a usar o ambiente visualmente. A máquina não questiona a integridade do próprio sinal. O humano questiona. Eu concordo que o senso crítico é importante. Mas é justamente porque o ser humano é vulnerável e emocional que as empresas impõem regras rígidas. Você citou o telefone fixo. É um ótimo gancho. Por quê? O telefone é bem mais tranquilo. Na teoria. Mas quando o segurança senta na portaria para atender um telefone institucional, o código que é vetado. Ele não pode falar QAP para um visitante. E aí a ilusão de que ele pode ser natural desaparece. Desaparece. Eu acho o telefone uma ferramenta super coloquial. Na prática da segurança, não é. O manual lista as 12 regras para um bom atendimento telefônico. É fascinante. Eles tiram o rádio da mão dele, mas impõem o que eu chamo de um algoritmo verbal. Espera, algoritmo verbal? Você está chamando regras de etiqueta de algoritmo verbal? Absolutamente. Pensa de forma mecânica. Regra número 1. Atenda no primeiro toque. Para transmitir eficiência instantânea. Regra 2.
Jamais diga alô. Uhum. 11. É terminantemente proibido usar gírias ou expressões como querida, chefe. Até termos técnicos são proibidos com o público. Sim, a regra 10. Então, mesmo sem o código Q, o comportamento é estritamente roteirizado. É essa padronização fria que impede a chamada de virar uma conversa de bar e mantém o controle da segurança. Olha, você construiu muito bem essa ideia de algoritmo verbal. Funciona se você olhar só para a superfície dessas regras. Mas eu discordo frontalmente de que o objetivo é transformar o atendente num robô institucional. Um robô não, mas alguém altamente controlado. Mas eu vejo essas exatas 12 regras como um manual de empatia e inteligência emocional. Empatia, numa regra que te proíbe até de falar alô. Sim, porque empatia operacional não é ser informal, é entender a psicologia de quem ligou. Você pulou o coração do protocolo. A regra 9 diz, evite interpelações bruscas e orienta o operador a perceber se a pessoa está excitada ou ansiosa e ajudá-la a se expressar. Bom, mas isso é para extrair a informação correta mais rápido. O objetivo final pode ser a informação, mas o meio é puramente humano. Você não programa um algoritmo para captar pânico na voz. O operador precisou ouvir, perceber o medo e modular a própria voz para acalmar quem está ligando. Nenhum código Q resolve o desespero de uma emergência telefônica. Entendo seu ponto sobre modular a voz. E tem mais, a regra 4 diz explicitamente, fale naturalmente. O texto pede que você não soe como um robô, e a regra 3 orienta a perguntar se a pessoa pode aguardar na linha ao invés de jogar ela num vácuo de silêncio. Isso é respeito humano. A eficácia real que resolve crises vem dessa sensibilidade, não da imposição militar. É uma perspectiva interessante, eu admito. Focar na inteligência emocional como a verdadeira gestora da crise. Mas até mesmo essa empatia precisa acontecer dentro dos limites da doutrina. Uhum. Se a gente sintetizar o que debatemos aqui, eu me mantenho firme de que a estrutura rígida é o verdadeiro bote salva-vidas. O humano falha sob estresse. É o protocolo, seja o código Q, o alfabeto fonético ou esse roteiro telefônico que costura indivíduos isolados numa rede de segurança forte. E do meu lado, fica claro que o manual, por trás de toda essa técnica, é um tratado sobre o fator humano. Ele nos mostra a física das ondas, mas lembra que a inteligência está em quem opera o rádio. A máquina é o esqueleto, mas a desconfiança e empatia humana são o sistema nervoso que mantém tudo vivo. Bom, apesar das nossas visões divergentes, acho que a gente concorda numa coisa fundamental, baseada no texto do professor Lacerda. A ausência de comunicação é a morte da operação tática. Absolutamente. A comunicação é o oxigênio da segurança. Seja um sinal elétrico cruzando o ar ou um gesto de mão no escuro. É a conexão que viabiliza a sobrevivência. Com certeza, a interação entre a tecnologia implacável e a imprevisibilidade da mente humana é fascinante. O manual traz camadas que dariam horas de discussão sobre a segurança moderna. Renderia mesmo. Mas por hoje, a gente deixa essa reflexão para quem está nos escutando. Pense de novo naquele guarda sozinho no pátio às 2 da manhã. Quando ele quebra o silêncio, o que realmente garante a vida dele? A matemática fria do rádio ou o instinto visceral que o fez apertar o botão na hora certa? Muito obrigada por acompanharem essa discussão com a gente e continuem questionando.